Companheiros dos estudos do livro Os Mensageiros, mais uma vez estamos aqui a fim de que possamos estudar. Então vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Jesus, Mestre amado, nos envolva com a Tua paz, que possamos sentir a Tua grande presença de esperança, heroísmo e consolo. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar o nosso estudo com o livro Os Mensageiros. Vamos, então, para o primeiro slide. Estamos na primeira página, livro Os Mensageiros. Nós iremos estudar, amigos dos estudos, o capítulo 23, de nome Pesadelos. André Luiz encontra-se na vida espiritual no posto de socorro em que hoje, amigos, André Luiz vai desenvolver, segundo a sua narração, um estudo a respeito do mundo mental de Ana. Ana é uma destas entidades que se encontram adormecidas neste pavilhão, em torno de quase 2.000 irmãos. E estes estão sendo assistidos, orientados, e André Luiz resolve, instruído por Aniceto, a estudar, a ter uma visão espiritual do mundo mental de Ana. E André vai narrar os últimos acontecimentos da vida da Ana, em que ela está em pesadelos, ela está fixada nos acontecimentos que ela protagonizou, isto é, ela incidiu no homicídio, ela assassinou o companheiro da qual ela vivia na sua última encarnação. Então são temas importantes para que nós possamos entender que existe uma responsabilidade dos nossos atos. Então, irmãos, vamos para a tela seguinte. Estamos na página 2, temas do capítulo. Temos 2 itens a estudar: a visão do plano mental e o item 2, compaixão, do capítulo 23 do livro Os Mensageiros. André Luiz, conforme o item 1, possui uma faculdade espiritual, a visão do plano mental. André Luiz, com esta faculdade, ele vai detalhar, estudar, numa visão profunda, do psiquismo da personagem Ana, que é a personagem central do capítulo 23 do livro Os Mensageiros. E André Luiz vai noticiar para todos nós, em narrações, em que a Ana, infelizmente, prejudicou a sua última encarnação ao viver paixões incontroláveis. E André Luiz, ao perceber tais comportamentos numa visão diante de fatos e ocorrências, André Luiz percebeu as situações desta irmã, que é um exemplo de outros irmãos, de todos nós que vivemos pesadelos, acontecimentos que impregnam o nosso mundo mental, nosso pensamento. E Aniceto vai orientar André Luiz a respeito destes sintomas, destes comportamentos, destas consequências de atos que transgrediram as leis naturais. E segundo Aniceto, ele diz o seguinte: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas.
finalizamos esta leitura, irmãos. Segundo Aniceto, que é o mentor que acompanha André Luiz, estes pesadelos, estes adormecimentos, isto é, esses irmãos dormem durante anos e eles não despertaram para a vida espiritual, eles vivem pesadelos horríveis. E segundo o Aniceto, são presas de horríveis visões íntimas, isto é, amigos dos estudos, são consequências de atos irrefletidos, atos que transgrediram as leis naturais, as leis divinas, e ficam tais imagens, tais formas de pensamentos envolvidas, impregnadas no psiquismo, no pensamento destes irmãos. E segundo o irmão Aniceto, ele ainda diz que todos esses irmãos são desventurados, porque na realidade esses irmãos desventurados, eles agiram pelos impulsos, agiram de forma violenta, e todos os nossos atos, eles vão sendo arquivados em nosso perispírito, e são arquivos vivos no nosso perispírito, porque o nosso perispírito, ele reflete o nosso histórico, as nossas ocorrências, fatos que revelam quem realmente somos. E indo para o item 2, compaixão, André Luiz, em sua narração do capítulo 23, a compaixão, que é o item 2, que nós estamos estudando esse módulo no momento, André Luiz, ele sente uma compaixão desta irmã Ana, que agiu de forma incontrolável, envenenando o seu companheiro através de uma bebida mortal. E André Luiz, ao perceber esta irmã afastada das leis divinas, André Luiz, ele sente que esta irmã poderia ser um ente, um parente, um afeto vinculado a ele. E estes pensamentos alcançaram, de alguma forma, o mundo mental de Ana. E a Ana, ela, segundo Aniceto, conseguiu absorver, conseguiu assimilar tais pensamentos de André Luiz, tais vibrações, e de alguma forma a Ana consegue melhorar, a Ana consegue entender que existem caminhos que levam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos refletir a respeito das nossas ideias, das nossas concepções de vida, dos conceitos, definições dos quais nós atribuímos a valores que podem, tais conceitos, nos libertar ou encarcerar a nossa vida mental a ilusões que não representam a vida superior. E André Luiz, ao estudar, ao desenvolver estas reflexões com todos nós, André Luiz está nos orientando que devemos viver pensamentos luminosos. Devemos insistir numa vida de prudência, de moderação, em que o valor espiritual deve prevalecer sobre o valor material. A vida mental, ela deve ser rica com
com atividades intelectuais equilibradas, com a razão em Cristo e com as atitudes, ações que vão auxiliar através da caridade os irmãos que vivem carências materiais, carências afetivas, e devemos ser úteis a todos eles, a fim de que possamos viver as leis contidas, as leis divinas contidas no Evangelho do Senhor Jesus. Vamos para a página seguinte. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos ler alguns trechos do capítulo 23 do livro Os Mensageiros. Aniceto está orientando André Luiz e Vicente na vida espiritual. Eles estão auxiliando Alfredo no despertamento dos irmãos que se encontram em pesadelos, adormecidos, que não despertaram para a vida espiritual após as suas mortes físicas, as suas desencarnações. Então vamos fazer a leitura de alguns trechos do capítulo 23. Narração André Luiz. Então vamos para a leitura. Era Aniceto que exclamava bondoso: Vem, André. Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Um momento na leitura. André Luiz, ele conseguiu auxiliar uma irmã que encontra-se em sono, em pesadelo, adormecida, ainda não despertou para a vida espiritual após a sua desencarnação. E esta irmã, que é o personagem central do capítulo 23, Ana, ela infelizmente, ela viveu uma paixão perigosa e não conseguiu se controlar, incidindo no homicídio. E André Luiz, numa leitura mental, ele conseguiu perceber, constatar os atos desta irmã que antecederam o homicídio da qual ela protagonizou. E André Luiz, através de uma leitura mental, ele entrou no mundo mental, no psiquismo da Ana, e conseguiu, com as suas vibrações, com a sua compaixão, auxiliar esta irmã de alguma forma. Então vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem, sono atormentado, vivem estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores. Palavras de Aniceto. Finalizamos a leitura, irmãos. E Aniceto, ele fala a respeito da dívida que todos nós temos. E estes irmãos, eles violaram as leis divinas. E Aniceto, ele alerta para todos nós, dizendo o seguinte: bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores. Então, irmãos, a lei de causa e efeito. Uma vez que eu prejudiquei as vidas dos quais eu deveria amparar, ajudar, assistir, eu me fixei nestas dívidas, eu me vinculei diante
débitos com terceiros, com irmãos que eu deveria até então amparar, assistir, ajudar. E este descuido, esta indiferença, dos quais geraram sofrimentos a estes irmãos, diante disso, tais resultados retornam em nosso mundo mental, em nosso psiquismo. Então, irmãos, na medida em que eu prejudiquei, eu fui indiferente aos meus irmãos, as leis divinas que se encontram em minha consciência, tais leis, elas vão, em mecanismos espirituais, elas vão propiciar o recomeço, a correção, a reeducação. Diante disso, a Ana, ela está vivendo as consequências dos seus atos. Vamos para a página 4. Em tela, página 4, correspondências doutrinárias. Vamos desenvolver o nosso estudo de forma comparativa com as obras de Allan Kardec e com o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos estudando o capítulo 23 do livro Os Mensageiros. Então vamos para o primeiro quadro. Livro Céu e Inferno, artigo 10, Código Penal da Vida Futura. Assim diz o artigo: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Finalizamos a leitura, irmãos. As imperfeições, quando não superadas, depuradas, substituídas pelas perfeições, pela melhora do espírito, elas, tais imperfeições, podem definir os nossos destinos. A exemplo do caso da Ana. Vamos para o quadro 2, Livro dos Espíritos, questão 645. Allan Kardec pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Resposta: arrastamento sim, irresistível não, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes te paras. Finalizamos a resposta, lembrando que eu apresentei uma parte da resposta da questão 645 do Livro dos Espíritos. E segundo a resposta diz que o mal, ele torna-se um arrastamento, mas irresistível não. Nós podemos resistir paixões, podemos resistir inclinações perigosas que se apresentam em nosso pensamento, em nosso mundo mental. Devemos resistir a tudo isso para que as virtudes aflorem em nós. E a Ana, ela aceitou este arrastamento e viveu a experiência que nós já estudamos, que nós já noticiamos aqui nesse estudo. Então, irmãos, devemos desenvolver esta resistência. Todas as nossas inclinações são resistíveis. Podemos viver a glória da autoiluminação. Jesus convidou todos nós: brilhe vossa luz. Vamos para o quadro 3, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Assim falou Jesus: negue a si mesmo e tome a sua cruz. Esta orientação do Mestre, amigos, negue a si mesmo e tome a sua cruz, negar estas inclinações, arrastamentos, que são erros, ilusões que ainda podem manobrar
a nossa vida presente para a ruína, para as ilusões, para os abismos. Então, irmãos, vamos negar estas inclinações, tendências que se apresentam através de comportamentos descontrolados, desequilibrados. Então vamos viver o que Jesus determinou. Negue a si mesmo e tome a sua cruz. Estamos na página 5, ainda no módulo Correspondências Doutrinárias. Amigos, irei apresentar para vocês um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, é o capítulo 25, que pode nos auxiliar a respeito do comportamento da Ana. A Ana é o personagem central do capítulo 23 do livro Os Mensageiros. E infelizmente a Ana incidiu no homicídio perante o seu companheiro. E esta ideia fixa da Ana, isto é, paixão incontrolável, dominar o companheiro dela, imaginar, cogitar que pessoas são propriedade. Estas ideias, segundo Aulus, podem operar de forma indefinida estagnações da nossa vida mental. Então, quando a ideia ela não representa o toque da luz, o ensinamento do Evangelho, do Mestre Jesus, quando a ideia ela é inferior, imperfeita, tais ideias vão estagnar a nossa vida mental. Então, amigos, vamos fazer a leitura deste capítulo 25 do livro Nos Domínios da Mediunidade. É um material que vai nos auxiliar para entendermos um pouco deste personagem Ana do livro Os Mensageiros, do capítulo 23. Então vamos à leitura. Narração André Luiz. A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma. Finalizamos a leitura, irmãos. Segundo Aulus, ele diz que a ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Isto é, a Ana, como todos nós, em proporções menores, podemos viver estagnações da nossa vida mental por se fixar em ideias, em princípios que, em vez de nos libertar, aprisionam os nossos espíritos. E o mentor Aulus ainda diz e auxilia para o nosso estudo de hoje. As pessoas que vivem a monideia, a fixação mental, a cristalização mental, elas vivem estes sintomas. Segundo Aulus, nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma. Então, irmãos, vamos viver a luz, vamos procurar a verdade, porque ela vai nos libertar. Vamos seguir o Cristo, a mensagem da cruz que o Senhor Jesus nos ensinou de forma heróica, de forma forte. Então, irmãos, vamos prosseguir na nossa caminhada procurando a doutrina consoladora, que é a doutrina espírita. Fiquem na paz.